Cara, antes de mais nada, vamos combinar um negócio aqui? Independentemente de quem se classificou e quem ficou para trás, é para esse tipo de jogo que a gente liga a TV, é para esse tipo de jogo que a gente compra ingresso, faz um esforço e vai no estádio, é para esse tipo de jogo que eu, como repórter, vivo a Liga dos Campeões, é para esse tipo de jogo que a gente ama tanto essa competição. Bayern de Munique e Real Madrid. O tiroteio na capital espanhola se transformou num faroeste na Alemanha e um 3-3 no agregado, um 6-4 maravilhoso para quem gosta de futebol. Para quem estava torcendo para o Real Madrid, é uma outra perspectiva. Para quem estava torcendo para o Bayern de Munique, é outra perspectiva. E a gente vai falar sobre elas. Entretanto, salva de palmas para o que a gente viu. Nos dois jogos, tá? Nos dois jogos. Vamos lá, meus caros. Antes de mais nada, também dizer que eliminar o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, meu irmão, é um parto. Tudo acontece, tudo conspira e parece que o universo a favor do Real Madrid. Calma, torcedor do Real Madrid, eu já vou falar de arbitragem mais para frente. Mas, cara, você pode ter um time melhor, coletivamente, individualmente. Você pode estar num momento melhor que os caras. Você pode ter descansado os seus jogadores. Os caras estão perdendo La Liga. Os caras trocaram de treinador, uma temporada turbulenta e tal. Mas no final das contas, a conexão do Real Madrid com a Liga dos Campeões é uma coisa inexplicável, né? E eles estavam vencendo até os últimos minutos de jogo e levando o jogo para a prorrogação por 3-2 na Allianz Arena. Não é qualquer negócio. O Real Madrid é um parto na Liga dos Campeões. Mas dessa vez, o Bayern de Munique de Company fez o filho nascer, mesmo sofrendo tudo o que sofreu. Porque parece que é o seguinte: até as coisas que são certas e lineares, elas mudam sem aviso prévio. Quem imaginaria que o Neuer falharia em 2 gols no primeiro tempo do jeito que falhou? Uma partida insegura do jeito que teve, depois de fazer uma partida brilhante no Santiago Bernabéu do jeito que fez. O lógico é apagado para dar espaço a uma loucura quando o assunto é Real Madrid na Liga dos Campeões. Quem imaginaria que o Militão voltaria e faria uma partida do jeito que fez? Tudo bem, todo mundo sabe da qualidade do Militão, mas voltou patrão da defesa, jogando o fino da bola. Quem imaginaria que o Mendy, mais do que o Militão, inclusive, conseguiria fazer um jogo muito bom para cima do Olise, que foi, se não o craque, um dos caras da primeira partida no Santiago Bernabéu. O Real Madrid contém essa capacidade, cara. Não dá para duvidar do Real Madrid na Liga dos Campeões. Eu acho que ficou muito claro nessa eliminatória que, por mais que o Bayern tivesse tudo a seu favor, o Real Madrid deu muito trabalho, muita luta. E digo mais, tá? Torcedor do Bayern que está acompanhando essa temporada toda. O Bayern de Munique não foi tão bem assim na eliminatória como um todo. Ganhou os 2 jogos, mas não foi a melhor versão do Bayern de Munique que a gente viu. Já não tinha sido no Santiago Bernabéu por alguns erros. Em alguns momentos poderia ter ali goleado o Real Madrid, jogando fora de casa e tal, depois que abre 2-0. Não discuto isso. Mas nesse segundo jogo também ficou evidente isso. Ficou evidente que o Bayern de Munique teve muitas dificuldades essas que não estavam na equação do Company. Sofreu para ganhar, sofreu para virar, sofreu para passar. E essa é uma realidade, tá? Essa é uma realidade. O Real Madrid, para mim, foi muito melhor do que eu estava à espera do que o Real Madrid seria nesta eliminatória. O Real Madrid sai de cabeça muito erguida, muito erguida. Para eles, é óbvio, é uma pena porque a temporada vai para o ralo, né? Já perdeu a Copa do Rei, da forma que perdeu, já perdeu muito provavelmente La Liga, difícil tirar 9 pontos e agora cai nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, numa temporada que Xabi Alonso troca de treinador, não sabe o que vai ser do futuro, o que vai acontecer, quem que vai trazer para treinar o time na próxima temporada. Isso tudo tá também aí exposto, mas cai lutando e lutando bem, cara.
O Real Madrid foi melhor do que eu esperava. Vamos falar do jogo um pouquinho mais compactamente aqui, que eu tô num devaneio maluco, e me desculpem por isso, né? Porque é um tiroteio, a gente fica assim. É, e ainda vamos falar da eliminação do Sporting também no finalzinho aqui. Cara, assim, o jogo ele começa maluco por conta do erro do Neuer, né? O Neuer comete um erro com segundos de jogo, o Arda Güler, numa noite muito, muito inspirada. O turco tem personalidade, vamos dar o braço a torcer em relação a isso. Consegue acertar um chute em arco difícil, mesmo o Neuer errando, não estando no gol, é um chute de muita responsabilidade ali, ele faz o gol. E ali, cara, meio que desmonta as duas estratégias, né? Não só do Bayern de Munique, mas também do Real Madrid. Porque o Real Madrid estava preparado para um tipo de jogo, vai lá e faz 1-0 muito rápido. E aí, de repente, o Bayern de Munique se vê com a vantagem que tinha construído no Santiago Bernabéu já tirada com segundos. E com o seu principal jogador, assim, em termos defensivos, né, o Neuer, falhando. Então, há ali um momento de hesitação. O que vai ser agora do jogo? E logo na sequência, com 6 minutos, se eu não estou enganado, o Kimmich bate o escanteio e o Lunin falha pro gol do Pavlovic. Eu não entendi até agora também o que o Lunin quis fazer, correndo por trás da marcação, entrando dentro do gol. Foi muito mal na abordagem do lance. Então, com menos de 10 minutos, já estava 1-1, já tinha tido chance de um lado, chance do outro, já estava uma loucura, né? Já, já era uma loucura. E aí, cara, a verdade é que na estrutura do jogo, o Bayern teve mais a bola, tinha uma falsa sensação de controle do jogo, por ter mais a posse de bola, acho que termina com 69% da posse de bola, muito também pelo que rolou no segundo tempo, mas o Bayern teve mais a bola, criava algumas oportunidades, o Kimmich fazendo mais uma vez um partidaço. Aliás, parêntese aqui para a briguinha entre Kimmich e Vini Júnior. Achei que o Vinícius tinha que ter tomado o cartão amarelo, tá? Que empurrou o Kimmich de propósito ali, mas enfim, passou de graça. Mas é uma treta que a gente já alimenta desde 2024 com tudo que aconteceu. A gente já falou desse canal sobre isso, né? O Kimmich fazendo uma boa partida, o Laimer fazendo uma boa partida, o Pamecano fez um partidaço, cara. Mas mesmo assim, esse falso controle que o Bayern tinha ficava exposto quando o Real Madrid era clínico toda vez que roubava a bola e atacava. Gostei muito da formação do Real Madrid, com 4 jogadores no meio-campo e com os 2 jogadores lá da frente se doando muito, tá? O Mbappé e o Vinícius conseguiram voltar muitas vezes, ajudar na marcação e tal. E os 4 homens do meio-campo, você acaba, claro, tirando um pouquinho de liberdade de alguns jogadores fundamentais que na caminhada da Liga dos Campeões, como o Valverde, por exemplo, mas também o Real Madrid, toda vez que conseguia escapar, e essa era a proposta, assustava. Né? O Pamecano tinha que fazer um corte, o Tá tinha que fazer outro, bola na trave do Vinícius Júnior no primeiro tempo, muita coisa acontecendo, o Bayern tentando chegar da forma que estava tentando. Achei o Olise abaixo no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, mas abaixo no primeiro tempo, tinha que ter chamado mais a responsabilidade, tinha que ter conseguido vencer mais os duelos um contra o Mendy. Mas o Mendy também joga, né? Então o Mendy também fez uma grande exibição. E no final das contas, o Gnabry também não fez um bom jogo, né? O Luiz Dias é aquilo, né? Salseiro, perdendo bola aqui, perdendo bola ali, ganhando cá, infernizando e tal. O Harry Kane, muito bem marcado, tendo que sair da área, cortaram as linhas de passe do Harry Kane e tal. Mas eu achei que esses 2 jogadores que eu citei deveriam ter dado um passinho à frente, especialmente na primeira etapa. A falta que sai o gol do Arda Güler, o segundo. Para mim não foi, tá? O Laimer não faz falta. Não vou lembrar quem é o jogador do Real Madrid, mas o Laimer não encosta no jogador do Real Madrid. Não encosta no jogador do Real Madrid. Na repetição você vê várias vezes. O árbitro não sei se estava tão bem posicionado, acabou dando a falta, ali não tem a passividade do VAR, né? E o Arda Güler acaba acertando um belo chute, mas era totalmente defensável. O Neuer falhou novamente, né? O Neuer falha novamente. Essa é uma realidade. O Neuer faz algumas boas defesas, tá? Não foi um jogo desastroso pro padrão Neuer que a gente está esperando, mas o Neuer faz uma defesa cara a cara com o Mbappé que é impressionante e tal, mas não dá para o Neuer falhar em jogos assim. Tem crédito, tá? Mas assim, poderia ter custado
um pouquinho mais. Se o Bayern é eliminado hoje, iria muito, muito, muito na conta do Neuer. O gol do Harry Kane é uma jogadaça do Upamecano, limpando tudo, né? E aí é o elemento surpresa, porque se tá tudo muito encaixado na marcação, você vê o zagueiro saindo com qualidade e depois achando o passe do Harry Kane. E é bonito ver o Harry Kane, porque ele dá um. Ele recebe a bola e ele tá tranquilo, fazendo um sanduichinho na casa dele, um fish and chips ali com a esposa, para o Militão vai caindo e ele bate no canto para fazer o gol número 50 desse homem nessa temporada. Vai ser, muito provavelmente, um dos concorrentes fortes para a bola de ouro. Tem grandes chances, o Bayern, depende, obviamente, do que o Bayern vai fazer, que a Inglaterra vai fazer na Copa do Mundo, ainda não tem nada definido, mas marcou nos 2 jogos da eliminatória contra o Real Madrid, isso conta muito, 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 muito. E o gol do Mbappé, que fecha o 3-2 na primeira etapa, é um gol de Real Madrid, né? É um gol de velocidade, aproveitando a roubada de bola, o erro do Bayern de Munique. Em velocidade, o Mbappé, acho que é o Vini que dá o passe, né? Um belíssimo passe para o Mbappé sair na cara do gol e fazer o 3-2. O Bayern não estava tão bem, né? O Bayern não estava conseguindo pegar a posse de bola e transformar a posse de bola em chances muito, muito claras, enfim, e dando espaço para o Real Madrid. Esse foi o cenário do primeiro tempo. No segundo tempo, o Davies entra no lugar do Stanisic, né? Mantém o Laimer, o que fez bem o Kompany. E o Davies entra bem no jogo, né? Mais incisivo, ajudando e apoiando o ataque com o Luiz Dias. Como o Bayern tinha muita bola, era mais um jogador tentando ganhar a superioridade feita pelo Arbeloa no meio-campo com os jogadores que ele colocou. E o Bayern vai criando mais oportunidades. O Olise tem algumas oportunidades cortando mais para o meio e batendo, grandes defesas, mas do outro lado também o Real Madrid, quando chega, assusta. Então o jogo ficou ali num limbo, num determinado momento, que o Bayern tinha controle, tinha a bola, e o Real Madrid, do jeito que queria, contra-atacando. Né? Ficou do jeito que o Bayern queria e do jeito que o Real Madrid queria. Musiala entra bem, diferentemente do que entrou no jogo passado. O Bayern vai criando ali alguns momentos, e aí o Real Madrid coloca em campo o Camavinga. O Camavinga toma o cartão amarelo, o Camavinga faz a falta na sequência, o Camavinga segura a bola, o árbitro dá o segundo cartão amarelo, e na minha visão, o árbitro não se lembrou que o Camavinga tinha o cartão amarelo. Senão, talvez ele teria reconsiderado. O que é meio contraproducente, né? Pensando na regra, porque ele deu vendo que o Camavinga estava fazendo ali um compasso de espera com a bola na mão, ele pedindo a bola, o Camavinga foi andando. Para mim é mais infantilidade do Camavinga do que o árbitro, tá? Acho que o árbitro foi lá e cumpriu a regra. Se ele se lembrasse que ele tinha o cartão amarelo, talvez não faria. A torcida do Real Madrid vai reclamar, óbvio, né? Poderia ter tentado contemporizar a situação, mas regra é regra, meu irmão. E a gente já falou bastante sobre isso aqui. E o Camavinga saiu andando com a bola, como se não houvesse amanhã, o árbitro pedindo a bola, um cartão infantil. O Camavinga realmente, parêntese aqui, eu acho que o Camavinga está se despedindo do Real Madrid, né? Já tinha visto em alguns momentos dessa temporada muitas críticas da imprensa espanhola em relação ao Camavinga, e agora o Camavinga é expulso, colocando o Real Madrid numa situação muito difícil no jogo. Logo na sequência, um belíssimo gol do homem, o molho Luiz Dias, que perdeu um gol incrível, né? Que perdeu um gol incrível, sozinho, depois de um passe, acho que foi do Musiala, na cara do Lunin. Ele ficou meio sem saber o que fazer, o Arnold recuperou a bola, mas o Luiz Dias foi lá, cortou, bateu e fez um gol. A bola ainda desviou e fez um belo gol para fazer o 3-3. Aí o Real Madrid morreu e o 4-3 saiu com o Olise. Faltava o gol dele, né? Faltava o gol dele mais uma nessa eliminatória. E os números do Olise são fantásticos, os números do Harry Kane são fantásticos, os números do Luiz Dias são fantásticos, e o Bayern de Munique, com esses números todos fantásticos, vai à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Eu previa 2 vitórias contra o Real Madrid, mas confesso que com mais tranquilidade. Acho que me surpreendeu a forma com que o Real Madrid conseguiu
competir, mesmo sendo inferior ao Bayern de Munique nessa temporada. Tem que dar o braço a torcer. Acho que o Real Madrid competiu muito, 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 muito. Mas o Bayern consegue passar e agora tem um Paris Saint-Germain pelo caminho, naquela que pode ser talvez para muitos uma final antecipada, né, dos dois melhores times do futebol europeu, porque do outro lado tem um Arsenal com incertezas e um Atlético de Madrid mais no coração, óbvio, tem qualidade também, mas mais no coração do que propriamente na categorização de favoritismo para ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Só para a gente fechar, falar de Sporting e Arsenal, tava vendo o jogo em paralelo, mas é óbvio, o outro jogo tava me consumindo muita energia, o jogo terminou 0-0, né? O sportinguista tem que ficar orgulhoso, tá, da eliminatória que fez. Assim, em alguns momentos faltou um pouquinho mais de sorte, sim. Talvez no primeiro jogo não merecesse perder. O Raya foi eleito o melhor em campo, tinha que ter aproveitado melhor as oportunidades. Quando você joga contra um time como o Arsenal, que tem o poderio que tem, e olhando para o banco de reservas, quando o Arteta hoje foi fazendo as modificações e o Sporting foi perdendo a pilha, né, foi perdendo a bateria durante o jogo, você vê a diferença dos dois times e você entende que se não aproveita as oportunidades, é muito complicado. Mas o Sporting foram leões, cara. Acho que não tem outra palavra para definir, porque no final das contas conseguiu matar a bola parada do Arsenal, conseguiu criar oportunidades em Alvalade, conseguiu criar oportunidade de jogar olho no olho no Emirates. Acho que no segundo tempo o Arsenal cresceu, o Madueke, o Eze fez um grande jogo e tal, mas o Sporting até no último minuto tentando. Quase sai o gol do Simões no último minuto de jogo, num chute de fora da área. Então, parabéns à Taberna Mecânica, ao Tic Tasca. Eu acho que por mais representatividade assim do futebol português dentro da Liga dos Campeões da Europa, eu ainda não vi, cobrindo a Champions, um time português chegar na semifinal da competição. O último foi em 2004 com o Porto, campeão. Mas no final das contas, poderia ter tido uma sorte melhor o Sporting. Acho que é justo o Arsenal passar, mas é um grande aviso para o Arsenal, né? Precisa melhorar, senão eu estou prevendo que o Atlético de Madrid pode realmente chegar na final da Liga dos Campeões. Chega com moral depois de eliminar o Barcelona. E o Arsenal precisa acordar nessa temporada. Mas parabéns também ao Sporting Clube de Portugal. Foram grandes. Meus caros, é isso, hein? Tchau pra vocês. Semifinal. Vamos ver a escala.